antiguidade, a humanidade tentou alcançar o céu com uma torre. Mas Deus confundiu sua linguagem. Descubra o porquê. Esse é o Bíblia em cores. Imagine uma cidade onde todos falam a mesma língua, onde não há guerras, divisões ou fronteiras, um só povo, uma só voz, um só sonho, subir aos céus. Mas o que parecia união era orgulho disfarçado, e o que parecia progresso era rebelião camuflada. Hoje vamos mergulhar na história de Babel, não apenas como um conto antigo, mas como um espelho profético da humanidade moderna. Porque talvez nós ainda estejamos tentando construir aquela torre, e Deus ainda esteja descendo para confundir os nossos planos. Prepare-se para entender o que realmente aconteceu em Gênesis 11, porque Deus interrompeu o maior projeto coletivo da história antiga. E o que isso tem a ver com você, com a sua vida, sua cidade, sua geração? Esta é a história da Torre de Babel. E o que ela revela pode mudar tudo. O cenário é o mundo pós-dilúvio. As águas já baixaram, a arca repousa nas montanhas de Ararat e a humanidade, por meio dos filhos de Noé, começa a se espalhar novamente. Ou deveria. Porque apesar do novo começo, o coração do homem não havia mudado. Deus havia dado uma ordem clara: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9:1. Mas em vez de se espalhar, eles decidiram se unir em um único lugar, em um vale na terra de Sinar. E por quê? Porque a rebelião contra Deus não precisa ser declarada em voz alta. Basta ignorar suas palavras e seguir nossos próprios caminhos. Ali, naquela planície fértil, eles decidiram construir uma cidade, uma torre, um nome. Não era só sobre arquitetura, era sobre identidade, sobre poder, sobre eternidade. Eles estavam dizendo: não precisamos de Deus para sermos grandes, seremos como deuses, com nosso próprio nome, nossa própria morada nas alturas. O plano? Subir aos céus. A motivação? Para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Gênesis 11:4, ou seja, exatamente o oposto do que Deus havia mandado. E o que parecia unidade era, na verdade, um pacto coletivo de desobediência. Quantas vezes, mesmo hoje, fazemos alianças que parecem boas, projetos, empresas, ideologias, mas que no fundo são torres erguidas contra a vontade de Deus? Babel começa como um sonho humano, mas vai se tornar um campo de ruínas. Os construtores de Babel estavam determinados, mas seu método já dizia muito, e disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e queimemo-los bem. E usaram tijolos em vez de pedras, e betume em vez de argamassa. Gênesis 11:3. Eles escolheram fabricar seus próprios materiais, em vez de usar o que Deus criou. Tijolos, todos iguais, padronizados, produzidos em massa, diferente das pedras, naturais, variadas, únicas. Aqui está um símbolo profundo. Eles estavam trocando a criação pela produção, trocando o natural pelo artificial. E não é isso o que vemos em muitos projetos humanos? Religiões feitas em série, valores moldados pela cultura, sociedades que preferem a eficiência à essência. A torre era um símbolo de ascensão, uma escada para o céu, feita pelas mãos do homem. Mas essa construção escondia uma crise espiritual, a tentativa de alcançar o divino sem o divino. É como tentar voltar ao Éden, sem passar pela cruz. E mais uma vez, a palavra de Deus ecoa em nossa geração: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmos 127:1. E então, Deus desce, não porque a torre estivesse alcançando o céu, mas porque ele sempre desce quando o orgulho humano tenta subir demais. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam.
Gênesis 11:5 é irônico. A humanidade querendo subir até os céus e Deus tendo que descer para ver o que estavam fazendo. Como um pai que se abaixa para ver o que o filho pequeno está tentando esconder atrás das costas. E Deus vê tudo. A cidade, a torre, os corações. Ele vê a intenção por trás da inovação, a idolatria por trás da arquitetura. E então ele declara: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer. Agora, não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Gênesis 11:6. Não é um elogio, é uma sentença, porque a unidade sem submissão se torna um perigo. A criatividade sem santidade, uma arma. Por isso Deus age, não com um raio, nem com um terremoto, mas com algo mais simples e mais eficaz. Ele confunde as línguas. Vamos, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entendam a linguagem uns dos outros. Gênesis 11:7. E assim, num instante, o que era um só povo se fragmenta. As conversas viram ruído, as ordens se perdem, o caos se instala e a construção para Ponta Torre fica inacabada, a cidade abandonada. O nome Babel se torna um memorial da confusão. Mas não é apenas um julgamento, é também um reinício. Porque agora, forçados a se espalhar, os povos finalmente obedecem à ordem original de Deus. Encher a terra é o início das nações, dos idiomas, das culturas. Deus não destrói a humanidade, ele redireciona. E aqui está um princípio eterno. Quando nossos projetos nos afastam do céu, Deus, por misericórdia, os confunde. Quando construímos para nossa própria glória, Ele permite a ruína para nos chamar de volta. A queda de Babel foi um trauma, mas também uma graça. Porque Deus prefere nos confundir agora do que nos perder para sempre. Babel não é só uma cidade antiga, é um espírito, um sistema, uma mentalidade. Hoje, a torre continua sendo erguida, só que invisível. Está nos algoritmos que prometem imortalidade digital, nos arranha-céus que tocam as nuvens, nos projetos que removem Deus do centro e colocam o eu no trono. Vivemos na era da globalização, da linguagem universal da tecnologia, do consenso progressista que promete uma nova unidade. Mas se essa unidade for sem Deus, será apenas uma nova Babel. E a história nos ensina, Deus ainda desce, a confusão ainda vem, não por maldade, mas por misericórdia, para impedir que cheguemos ao abismo com aplausos e foguetes. Mas há uma esperança, porque um dia o mesmo Deus que confundiu as línguas as uniu novamente. No Pentecostes, em Atos 2, o Espírito Santo veio sobre os discípulos e todos começaram a falar em outras línguas, e cada nação os ouvia em seu próprio idioma. Foi o reverso de Babel. Foi o nascimento da igreja, não por força humana, mas pelo Espírito. Se Babel foi o orgulho que dividiu, Pentecostes foi a cruz que reconciliou. Hoje temos uma escolha: seguir construindo torres com nossos tijolos, ou nos tornarmos pedras vivas na construção de um reino eterno. Se você chegou até aqui, respire fundo, feche os olhos se puder. Este é um momento entre você e Deus, um momento para deixar a palavra descer do intelecto ao coração. Vamos orar juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje entendemos que não é sobre subir, mas sobre se render. Não é sobre construir torres, mas sobre receber teu reino. Perdoa-nos, Senhor, por cada vez que erguemos monumentos ao nosso orgulho, por cada decisão feita sem ouvir tua voz, por cada plano onde o teu nome não era o centro, mas um detalhe. Que caia agora, Senhor, toda torre escondida dentro de nós, toda estrutura de vaidade, de competição, de rebelião silenciosa. Derruba o que nos afasta de ti e reconstrói em nós o altar,
Sopra sobre nossas vidas o teu Espírito, como fizeste naquele Pentecostes. Une aquilo que foi separado, cura o que foi dividido. Que nossas palavras, dons e talentos sejam usados não para nos exaltar, mas para glorificar o teu nome em cada nação, língua e povo. Que a única construção que permaneça de pé em nós seja o teu reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E quando as vozes do mundo nos chamarem para outra Babel, lembra-nos de que já temos um rei, uma cruz e uma missão. Em nome de Jesus, amém. Tem horas que tudo parece perdido, mas aqui você é lembrado de que Deus não desiste de ninguém. Curta esse vídeo e inscreva-se para continuar recebendo mensagens que tocam onde mais dói e curam onde mais precisa.